Glória a Deus. Então, irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então, muito bom poder, mais uma vez, estar aqui, poder rever alguns irmãos aqui em Curral Velho. A gente sempre é muito bem recebido, tanto aqui, como também lá em Valério. E tem sido um tempo muito bom, uma recepção, como eu disse, muito boa. A gente já se sente em casa, então poder estar aqui, poder contribuir um pouco com os irmãos é muito bom mesmo, é um privilégio que nós temos, enquanto ministério, servindo como filhos. O prazer ver o John e sua família, o Léo também e sua família, né? A família do Léo está crescendo. E é isso aí, é muito bom saber que Jesus ele morreu e ressuscitou. É muito bom saber que o Flamengo ganhou de 3-0. Todo mundo sorri. Uma nação, né? Mas, irmãos, vamos ao que realmente interessa. Vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Do versículo 19 ao versículo 23. João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Eu quero dizer para os irmãos que já sabia já há algum tempo que eu ia ministrar hoje. Sabia que também seria com o tema da Páscoa. Eu estudei, fiz o meu sermão. Mas ontem à noite nós tivemos um tempo muito poderoso. Tivemos um tempo muito profundo e, eu digo, sem medo, com uma experiência profunda com Deus, aqui nessa igreja, com um filme que no começo eu nem queria assistir, eu estava morrendo de sono. Eu estava aqui na janela já com a ideia de ir para ali, descansar um pouco, mas o Senhor, ele ontem à noite preparou um tempo muito precioso para a gente, onde Deus falou muito profundo aos nossos corações através de um filme. Eu aconselho todo mundo a assistir esse filme. E eu quero dizer que ontem à noite o Senhor falou comigo e eu mudei toda a mensagem. Amém? João capítulo 20, versículo 19 ao versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém? Eu tive um pouco de dificuldade porque a letra da minha Bíblia é extra grande. Mas eu acredito que os irmãos entenderam, é uma passagem muito conhecida. Eu também, quando estava caminhando aqui, eu estava na casa do irmão ali, eu vi o Léo começando o culto, ele falou um pouco do significado da Páscoa, o que é a centralidade da Páscoa. E eu sempre tenho falado que o diabo ele tem tentado destruir realmente o significado das coisas que têm um poder, significado muito grande. Como, por exemplo, o Natal.
O Natal ele faz um apontamento direto ao nascimento de Jesus. Mas o Natal é uma das épocas que mais se vende bebida alcoólica. O Natal é uma das épocas que mais se tem acidente de trânsito. O Natal talvez seja a celebração de um aniversário onde o aniversariante ele não está presente. Então o diabo ele tenta desvirtuar aquilo que tem significado para colocar em xeque outras figuras, como o comércio, a roupa nova, dentre outras coisas. E a Páscoa não é diferente. Mas eu sempre tenho dito que o diabo ele é muito burro. Porque a Páscoa não está e nunca será a simbologia de um ovo. Primeiro porque o coelho ele é mamífero. E mamífero não coloca ovo. Não é isso? Quem coloca ovo é a galinha. O diabo ele é burro. Porque o coelho não coloca ovo. E a gente fala, né? Ovo de coelho. Mas coelho não coloca ovo. Então veja que o diabo ele tenta distorcer, ele tenta quebrar, ele tenta derrubar uma das maiores celebrações dos filhos de Deus, do povo de Deus. Eu diria que seja a maior, porque é a representação da morte, mas não somente a morte, e a ressurreição, mas não somente a ressurreição, mas a vida de Jesus. E é interessante que nesse versículo aqui, no capítulo de número 20, Jesus ele ressuscita, ele primeiro aparece para as mulheres vão lá e falam para os discípulos, quando os discípulos voltam, Jesus já não está lá, mas Jesus volta e fala com os discípulos. Ou seja, Jesus fala com a sua igreja. Jesus ele fala comigo, ele quer falar contigo. E como eu disse, irmãos, Jesus ele mudou aquilo que eu queria falar. E eu queria que você prestasse atenção nas palavras de Jesus após a sua ressurreição. Daquilo que ele quer comunicar para mim e para você essa noite. Quando Jesus ele aparece no meio dos discípulos, a primeira palavra que ele fala é: paz seja convosco. Como Jesus ele reforça uma mensagem que ele distribuiu nos 3 anos de ministério na terra. Jesus ele já havia precedido esse tipo de mensagem quando ele estava com os seus discípulos. Ele já havia dito que no mundo os discípulos eles iriam enfrentar o quê? Aflição. Mas Jesus falou o quê? Tem de bom ânimo. Jesus por diversas vezes falou que a igreja ela sofreria algum tipo de tribulação, de perseguição. Ele fala no Sermão da Montanha que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Jesus ele reforça uma mensagem que ele distribuiu durante 3 anos ao coração dos discípulos. E veja que a mensagem de Jesus, que paz seja convosco, é a mensagem que todo homem, toda mulher precisa ouvir. Nós vivemos em um mundo de tormenta. Nós que moramos na cidade, na capital, nós vivemos em uma correria sem fim. Nós estávamos até falando um pouco sobre isso. Nós já acordamos e precisamos estar ligados nos 320, porque nós já temos que deixar os meninos no colégio, já temos que ir para o trabalho, e já temos que enfrentar engarrafamento, e por aí vai, isso, aquilo, outro. E parece que quando nós nos deslocamos até o sertão, ou até o interior do Maranhão, parece que, entre aspas, há uma paz, mas a paz ele não é um estado geográfico. A paz não tem nada a ver com a geografia, de eu morar na capital e vocês morarem aqui em Fernando Falcão, em Valério ou Curral Velho. A paz é uma promessa de Deus ao coração daqueles que amam a Deus. E, queridos, você pode estar aqui no lugar sossegado, lugar silencioso. Você pode estar respirando um ar puro, como esse.
pode estar cercado por árvores lindas e verdejantes como estas. Você pode comer uma comida muito mais saudável do que eu como, em um fogão que elabora uma comida muito mais saborosa do que o meu fogão, mas ainda assim, você pode estar sem paz. Porque a paz não tem nada a ver aonde você mora. A paz é uma promessa de Deus. E todas as vezes que a palavra do Senhor se refere à paz, em João capítulo 14, Jesus ele vai falar, olha, eu vou aos céus e vou voltar, vou preparar morada, e a paz que eu vos dou é uma paz que o mundo não pode receber. Ou seja, a paz dos filhos de Deus não é a mesma paz das pessoas que estão no mundo. E Paulo ele vai reforçar isso quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. Ele vai dizer que nós temos a paz que excede todo entendimento. Você vai observar pessoas que conhecem a Jesus, que acreditam na obra, no plano de Jesus, de que ele morreu, de que ele ressuscitou e de que ele vive e tem paz. E sabe o que significa paz? Em uma das traduções é shalom. E sabe o que significa shalom? É paz em meio à guerra. É possível ter paz em meio às nossas guerras, se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos em Jesus. E a Bíblia ela é recheada disso. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Quando Paulo escreve isso em Filipenses capítulo 4, ele não está reforçando uma teoria de que você pode todas as coisas, de que você é invencível. Mas ele está falando que se você está ligado a Cristo, você é mais do que vencedor para passar por tudo aquilo que ele explica mais abaixo. Eu sei o que é ter muito, mas eu também sei o que é ter pouco. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. E queridos, estar contente em toda e qualquer situação não é uma prática de qualquer pessoa, mas é a prática daqueles que têm Jesus. Você pode estar contente em toda e qualquer situação se você tiver Jesus em seu coração. Porque nele, nós nos alegraremos nele, não nas circunstâncias. Nós nos alegraremos na obra dele e não daquilo que ele pode fazer por nós. Nós nos alegraremos na cruz dele, porque ela traz um significado sobre a minha e a sua vida. Ela expressa de quão pequenos, falhos e pecadores nós somos e de quão grande é o nosso Deus. Por isso, irmão, tem que fazer de tudo para que você tenha paz e fale se você não procurar Jesus. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele fala, paz seja convosco. E o que você precisa essa noite é de paz. E isso só se encontra em Jesus. Ele continua o seu discurso, Jesus, e fala assim, no versículo 20, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos se alegraram. Veja que Jesus, ele mostra as marcas do seu sacrifício. Ele mostra lá as mãos furadas. Ele tem até uma música, né? O homem das mãos furadas está passando por aqui. Ele está aqui. Ele não está passando por aqui. Jesus mostra que o seu sacrifício tem um preço, e um preço de sangue. Jesus mostra de que o seu sacrifício aponta para um cordeiro que foi imolado, mas a palavra do Senhor vai dizer que ele foi calado ao matador. E por que ele fez isso? Por mim e por sua vida. Jesus ocupa um lugar que era meu, que era seu, de maldição. Jesus, ele passa por aquilo que eu e você deveríamos passar, humilhação. Veja que Jesus, ele mostra que o sacrifício dele tem marcas. E queridos, é importante que eu e você entendamos isso, para que eu e você valorizemos isso. Jesus, ele não
conheceu o pecado, ele não era um pecador, mas ele se fez maldito por nós, para que através dele nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna. E é somente através dele que nós seremos paz, que excede todo o entendimento. E é somente através dele que nós teremos vida e vida eterna. E qual é a reação? Qual é a sua reação depois de saber essa grande notícia? Ainda ficar no seu estado de caos, de tribulação e de aflição? Qual é a sua reação depois de saber que existiu um homem que não pecou, que não conheceu o pecado, que não se deu em pecado, mas morreu em favor da sua vida? Qual é a sua reação? A palavra do Senhor vai dizer que os discípulos se alegraram. E queridos, a alegria também é uma atribuição verdadeiramente dos filhos de Deus. E os filhos de Deus se alegram por coisas que para muita gente não tem significado. Como, por exemplo, ontem a gente assistiu um filme, comemos uma pipoca, e nós fomos dormir totalmente alegres. Mas por que isso? Mas por que vocês se alegram por tanta coisa minúscula e pequena? Porque nós conhecemos Jesus. Nós nos deslocamos, eu não sei nem quantos quilômetros, foram quase 14 horas de viagem. Dormimos ou não dormimos dentro de uma van, chegamos aqui e estávamos alegres. Por quê? Porque nós conhecemos Jesus e queremos que mais pessoas conheçam a Jesus. Os discípulos, eles se alegraram. E um dos grandes sintomas da nossa geração atual, que tem bloqueado corações, é que pessoas não conseguem mais se alegrar. Existem pessoas que há anos não sabem o que é sorrir. Existem pessoas que há anos não sabem o que é se regozijar. E queridos, isso é uma grande oportunidade para você que está aqui essa noite entender que o real motivo da sua alegria não está nas coisas, mas está em Cristo. Ele é a fonte da alegria. E olha, ele é uma fonte inesgotável de alegria. O profeta Abacuque, quando escreve em Abacuque capítulo 3, ele vai dizer que ainda que a figueira não floresça, que o fruto não se apresente, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. A alegria está em conhecer Jesus e a sua obra redentora. A alegria está em saber que Jesus, ele morreu pelos meus e os seus pecados, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não existe mérito nenhum nisso. É Ele que decidiu morrer. É Ele que decidiu se entregar. Isso alegra o meu coração e deve alegrar também o seu coração, porque isso não foi destinado só a mim, mas foi destinado a todos aqueles que querem crer, que devem crer nele. Você precisa crer em Jesus para que você encontre a verdadeira paz, para que você encontre a verdadeira alegria. Jesus, ele continua o seu discurso e ele disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também envio a vocês. E havendo dito isso, soprou-lhe o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Veja que o Senhor, ele faz uma promessa. Eles receberam o Espírito Santo lá em Atos. E embaixo ele diz o real motivo daquelas pessoas que receberam o Espírito Santo. Para perdoar. Para entenderem que foram perdoados. E para perdoar. Ontem no filme, nós ouvimos a história de um senhor velhinho, assim. Ele já tinha uns 70 anos, 75 anos. Ele morava em um vilarejo, um bairro. E esse homem, ele era um filho de Deus verdadeiro, um cristão piedoso. E ele começou a ensinar muitos adolescentes.
E um desses adolescentes entendeu quem era Jesus e começou a querer falar de Jesus para todo mundo. E dentro desse vilarejo tinha um senhor tipo meio rabugento assim, né? E a grama desse senhor era bem alta. E esse menino trabalhava cortando grama. E ele chegou e falou para esse senhor: olha, eu quero cortar a sua grama. Aí o senhor rabugento: eu não te mandei. Eu não mandei você vir cortar a minha grama. Esculhambou ele e foi triste. Aquele senhor que discipulava, que estava ensinando a palavra, ele: ó, vai lá, corta a grama dele. Não disse que eu que te mandei cortar a grama. Esse senhor que estava abordando ele, falando de Jesus para ele. E ele ia lá, e ele mudou a estratégia. Ele ligou a máquina de cortar a grama faz bastante zoada. E quando o senhor falava: eu não mandei de cortar a grama, ele já estava cortando. E ele começou a cortar a grama daquele senhor, periodicamente. Mas, infelizmente, esse senhor, esse cristão verdadeiro, filho de Deus verdadeiro, que morava naquele vilarejo, ele morreu. E ali, muitos adolescentes que já frequentavam a casa dele ficaram muito tristes. A referência deles, o mestre deles ali tinha morrido. Eles ficaram em luto ali por alguns dias. E esse adolescente, ele foi surpreendido com uma visita. Aquele senhor rabugento, que brigava sempre com ele, visitou a sua casa e falou assim: olha, eu quero que você corte a minha grama. A partir de hoje eu quero que você corte a minha grama e eu vou te pagar. Aí o adolescente se encheu de alegria e falou: não, eu vou cortar a sua grama, mas não precisa me pagar não, eu faço questão de cortar a sua grama, eu vou pagar. E no meio daquela conversa ali, a sua mãe, a mãe do adolescente, estava na sala. E ela começou a chorar do nada. O senhor foi embora e o filho achou estranho. Falou: mamãe, por que você está chorando? Ela: não, meu filho, não é nada. Não, mãe, eu insisto, por que você está chorando? E aquela mãe contou a história. Aquele senhor que tinha morrido, que tinha ensinado a Bíblia àqueles adolescentes, há 4 anos atrás ele perdeu a sua esposa em um acidente de carro. E quem matou a esposa dele? Foi esse senhor rabugento. Esse senhor que esculhambou o adolescente. Ou seja, a pessoa que perdeu a esposa pela morte do velho rabugento, não somente perdoou aquele velho, mas falou de Jesus através daquele adolescente para aquele velho. E quando Jesus ele aparece aos discípulos, ele só reforça aquilo que ele ensinou ao longo do seu ministério. A paz está sobre vocês, a verdadeira alegria está sobre vocês, eu ressuscitei. Mas eu digo para vocês uma coisa: o Espírito Santo vai repousar sobre a vida de vocês, essencialmente para que vocês entendam que eu perdoei vocês e que vocês também possam perdoar os outros. E às vezes, queridos, nós não conseguimos perdoar porque nós não conseguimos entender a grandiosidade de Deus quando entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orar, ele vai falar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele continua, ele: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Jesus basicamente fala a mesma coisa aqui. Olha, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, para que vocês entendam que eu perdoei vocês e que vocês também possam perdoar os outros. E veja, irmãos, que aquele homem perdeu a sua mulher em um acidente de carro causado por uma pessoa. E ele perdoou aquele senhor, ele comunicou uma mensagem de perdão àquele senhor. E talvez você esteja aqui essa noite, você pai, você avô, e talvez tenha elos de relacionamentos quebrados, porque o rancor, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a ira invadiram o seu coração. Possivelmente você nunca compreendeu, ou talvez tenha dificuldade de compreender, de que Jesus ele perdoou os seus pecados. De que Jesus ele derramou o seu sangue precioso por conta dos seus pecados.
E a Bíblia fala isso em 1 João: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você e eu de toda injustiça. Você esteja aqui sentado, talvez veio de longe, de outro povoado, ou daqui mesmo, e você fala assim: não, eu não vou conseguir ser um cristão porque eu sou uma pessoa ruim. Nós somos ruins. Nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores redimidos. Cristo nos alcançou, Ele perdoou os nossos pecados, para que assim nós possamos perdoar uns aos outros. Entenda que Jesus, Ele perdoou os seus pecados, e eu posso comprovar isso na Bíblia. Jesus perdoou pecados de pessoas ruins. Jesus perdoou o pecado de um homem que perseguia a sua igreja, um homem chamado Paulo. Jesus perdoou o pecado de um homem que vivia acorrentado, preso, que dormia em cemitério. Jesus deu uma nova vida àquele homem. Jesus, Ele perdoa os pecados ontem, perdoa os pecados hoje, vai continuar perdoando os pecados amanhã. Você precisa entender isso. Você olha para a sua vida e diz assim: ah, meu Deus, eu fiz coisas desastrosas no curso da minha história. Eu desobedeci a minha mãe, eu bati na minha esposa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se você confessar o seu pecado, Jesus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. E assim você poderá viver essa vida de paz em meio à guerra, essa vida de alegria acima das circunstâncias, porque Jesus é poderoso para isso. Entenda o quanto Ele te amou. Entenda o preço que Ele pagou por sua vida. Entenda que você foi perdoado para perdoar. Talvez você esteja aqui, como eu estava dizendo antes, com relacionamentos quebrados. Talvez você tenha filhos distantes. Talvez você tenha se distanciado de algum vizinho, de algum parente. Talvez em seu coração exista algum tipo de ira e de mágoa por alguém que te falou algo que te machucou, que te deixou triste. Talvez você não tenha mais convívio com aquele grupo de amigos que você era afinco até um tempo atrás, mas pelo fato de você talvez receber ou ouvir algo que não te agradou, você fechou o seu coração. Entenda que Jesus, Ele te perdoou para que você também possa perdoar. Talvez a sua mente esteja tão confusa, ao ponto de você talvez não conseguir dormir à noite. Talvez você não consiga mais se alegrar com nada. Talvez você já recorreu a todos os meios. Você já falou assim: quando eu ganhar minha casa, eu vou saber o que é alegria. Você ganhou a casa e não sabe o que é ter alegria. Quando eu ganhar minha casa, eu vou saber o que é paz. Você ganhou uma casa e não sabe o que é ter paz. Quando eu ganhar o meu carro, ou ganhar uma moto, ou tiver algum emprego, eu vou saber, vou ter paz, eu vou ter alegria. Você ganhou o emprego, você não tem paz, você não tem alegria. Tudo isso está apontando, sabe para quê? Para a obra de Jesus na cruz do Calvário. Olhe para Ele e sabe o que é a paz que excede todo entendimento, alegria que não depende das circunstâncias e o poder do perdão, que é uma conscientização do nosso estado, do poder de Deus e uma força e uma capacitação para perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus, Ele almeja fazer isso no seu coração. E olha que eu já vi muitas, mas muitas histórias de que Jesus operou isso em muitas pessoas. Você está aqui essa noite não é à toa, tem um propósito. E eu entendo que o propósito, como foi dito, é o propósito que há na palavra. A palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Mas eu não poderia sair deste lugar sem perguntar para você, se você deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se de alguma forma essa palavra falou com você de maneira direta, você que já recorreu a tantos meios, procurando paz, alegria, perdão e força para perdoar.
Existe alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus? Alguém em nosso meio que deseja entregar o seu coração a Jesus? Entregar o curso da sua história a Jesus? Eu queria orar pela sua vida. Existe alguém no nosso meio que deseja, por entender a palavra, entregar a sua vida a Cristo? Não temos? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele reforce isso em nossos corações. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você puder colocar a mão no seu coração, eu agradeço. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e o Senhor está vivo. Não somente está vivo, mas como reina sobre todos e sobre tudo. O Senhor é soberano. E eu sei, ó Deus, que o coração dessas pessoas estão sendo cada dia mais moldados pelo Senhor. Eu tenho convicção, Senhor, de que a Tua palavra ela nunca volta vazia. Eu oro, Senhor, para que possamos entender que a verdadeira paz está em Ti, que a verdadeira alegria está em Ti, que o perdão dos nossos pecados está na Tua morte, na Tua ressurreição, na Tua vida, no Teu sangue precioso. E que como mandamento o Senhor também nos impulsiona a perdoar aqueles que nos ofendem. Que o Senhor abençoe, Deus, talvez aquela mãe que talvez tenha dificuldade de perdoar o seu filho. Ou talvez o filho que tenha dificuldade de perdoar a sua mãe. Do amigo que tenha dificuldade de perdoar o amigo. Do vizinho que tenha dificuldade de perdoar o vizinho. Que ambos, ó Deus, possam entender a Tua obra maravilhosa na cruz do Calvário. E assim possam enxergar o Teu grande feito, que mudou toda a história. Nós te agradecemos por Tua vida neste lugar. Nós oramos para que o Senhor continue fortalecendo a igreja aqui em Curral Velho, a igreja no Valério, o pastor John e sua família, o pastor Léo e sua família. Levantando cada vez mais pessoas, ministérios, grupos, para que assim possam ajudar e abençoar essa obra. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Teu Evangelho tem crescido neste lugar. Muitos têm plantado, outros têm regado, mas é o Senhor que tem dado o devido crescimento. E nós nos alegramos com isso, Pai. Que o Senhor abençoe os nossos corações, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.